Pai amado, eu quero colocar esta palavra no seu altar, Pai. A palavra que o Senhor já nos deu hoje de manhã. Que essa palavra possa penetrar profundamente nos nossos corações, Senhor. Eu quero aqui, na autoridade do nome poderoso de Jesus, repreender a todo espírito de maligno de impedimento. Todo espírito que esteja querendo impedir que essa palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, sai agora no nome de Jesus. Você não tem nenhum poder nesse lugar. Espírito de enfermidade, saia agora no nome de Jesus. Senhor, enquanto nós estivermos pregando, Pai, que a unção de cura possa vir sobre esse povo. Se houver aqui alguém com algum tipo de enfermidade, nós já repreendemos esse espírito de enfermidade em nome de Jesus. Pai, que o nosso entendimento possa estar aberto à sua palavra, para que o seu nome seja glorificado. Amém. Eu fiz uma introdução hoje de manhã que eu vou mudar. Salomão, quando Deus falou com ele que ele ia ser o rei, Deus fez uma prova com Salomão. E quando Deus ofereceu para ele riqueza, ofereceu poder, Salomão preferiu sabedoria. E a Bíblia diz que não houve nenhum homem tão sábio como Salomão e nunca depois disso houve. E isso é uma coisa muito forte. E Salomão escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, mas eu quero pegar um trecho do livro de Eclesiastes, no capítulo 9, em que ele escreveu esse livro já no final da vida. Depois dele ter experimentado tantas coisas. Salomão foi um homem que disse que tudo que ele viu e tudo que ele sentiu, tudo que ele quis fazer na vida dele, ele fez. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha feito isso. Não estou falando só no aspecto financeiro, porque pode ser que um sujeito bilionário possa fazer o que ele quiser. Mas eu estou falando em todos os aspectos da vida, em que ele experimentou de Deus o que tinha de melhor do Senhor, de todas as bênçãos materiais, espirituais, sabedoria. Mas ele, apesar disso tudo, quando chegou no fim da vida, ele escreveu um livro em que ele observou que tudo era vaidade. O capítulo 9, eu vou ler o versículo 11 e o versículo 12, fala muito claramente sobre isso, que ele, na observação que ele fez daquilo que acontecia, na observação dele, que acontecia aos homens. Eu vou ler o versículo 11 que diz assim, e ele usava essa expressão, vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio. Em outras traduções, o de ligeiro a carreira, ou a vitória, no aspecto de uma corrida. Nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Então aqui ele faz uma afirmação daquilo que ele observava. Não adianta você ser ligeiro, não adianta você ser valente, nem sábio, nem inteligente, nem prudente para você obter todas essas coisas. Para você ter o prêmio, você ter a vitória, você ter o pão, você ter a riqueza, ter o favor. E ele continuou dizendo, porém tudo, vou repetir, tudo depende do tempo e do acaso. Irmãos, a primeira vez que eu li essa passagem, eu falei, bom, então, eu me lembrei de uma expressão que o Einstein fez, que o nosso Deus não é um Deus que joga dados. Ou seja, ele criou o homem pecou, então ele falou, agora eu vou deixar vocês aí fazendo o que vocês quiserem, e jogo um dado aqui, o que der, deu. Einstein teve um pequeno insight, uma pequena informação, uma pequena revelação, em que ele
matematicamente descobriu que o tempo e o acaso eram coisas que poderiam ser medidas, mas que quanto mais você se aproximava da velocidade da luz, mais ele se deformava. E aqui essa palavra tempo no original, e hora, conforme nós vimos aqui, ele tem o sentido de sina. Você já ouviu essa expressão, sina? Destino, ocorrência. Então, Salomão está dizendo aqui que tudo depende da sua sina e do acaso. E essa palavra acaso, irmãos, ela é mais complicada ainda porque ela dá a entender da aflição por um acidente, por exemplo, de uma coisa fora do controle, do nosso controle. Você está guiando um carro, vem alguém, pá, bate em você, você está andando em algum lugar, cai uma coisa na tua cabeça. E quando você para ler isso aqui, então parece o seguinte, tudo está levando na direção de que Deus jogou o dado, e aí seja o que for. Mas ele então pergunta, que ele continua explicando no versículo 12, que diz assim, o homem não sabe a sua hora. Aqui tem uma informação interessante, que quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deu uma instrução bem clara para ele, olha, tem duas árvores aqui importantes, entre todas que estão aqui nesse paraíso, tem duas árvores importantes aqui que você precisa prestar atenção. Uma delas te dá a vida eterna. Quando você comer da árvore da vida, você vai ter a vida eterna. Por isso que a explicação teológica que eu tenho de que quando você lê o livro de Gênesis, os primeiros homens, as primeiras pessoas que viveram 900 anos, 700 anos, 800 anos, porque eles tinham no seu DNA ainda o resultado daquela fruta que eles comeram da árvore da vida, que dava a eternidade. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para se relacionar com Deus e o homem foi feito para viver eternamente. A morte é um acidente que aconteceu na vida do homem por causa do pecado, da desobediência. E quando Eva foi enganada por Satanás, e a maneira que Satanás faz conosco até hoje é a mesma, ele não cria coisas novas. Quando Eva foi induzida por Satanás para raciocinar, porque Eva já tinha o Espírito, aliás, sempre teve o Espírito, o homem foi criado por Deus, Deus é semelhante a nós no Espírito, porque Deus é Espírito. Então, quando Deus criou o homem, Ele deu para ele o psique, que é a alma, onde reside todo o seu entendimento, suas virtudes, suas habilidades, mas o Espírito é com o Espírito que você fala com Deus. E nós somos, portanto, um Espírito, quando somos crentes em Cristo Jesus, que tem uma alma que se comunica com o homem, que anima aquele corpo, e num corpo que naquele momento, antes do pecado, era um corpo que ia viver eternamente. Então, quando Salomão enxerga isso, eu parei para pensar o seguinte, quando o homem comeu daquele livro, daquele fruto, na verdade, quando ele comeu aquilo, ele achava que ele ia ter o controle do mal. Porque quando ele passou a conhecer o homem, o bem e o mal, ele achava que ia ter o controle do mal. Mas ele não tem o controle do mal. Só tem um que controla o mal, que é o Senhor. Salomão observou isso claramente, que o homem não sabe a sua hora, no aspecto, ele não sabe a sua sina, o seu destino, as ocorrências que vão acontecer. Ele não sabe, em outras palavras, qual é o plano de Deus para mim e para você. O homem, quando comeu daquilo, ele experimentou o mal, e ele experimentou conhecer o mal, infelizmente ele não teve o controle do mal. Deus não permitiu isso. E aí ele continua explicando isso, ele usou duas figuras, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos se prendem com o laço, assim se enredam também os homens, os filhos dos homens, no tempo da calamidade. Essa palavra calamidade é a mesma palavra que está lá no conhecimento do bem e do mal. O mal, a palavra ra, em hebraico, quer dizer calamidade, quer dizer mal. Eu citei esse exemplo hoje, que eu conheci uma pessoa
uma cantora que se converteu, e ela tinha uma expressão assim, quando ela queria falar alguma coisa, ela falava, ha! Ela estava invocando o mal. Nem sabia isso, acho eu. Então aqui, Salomão está dizendo o seguinte, que o passarinho, que tem a cabeça maior que o pescoço, quando vem o laço do passarinheiro, ele só é pego quando ele mexe. Ou o peixe, que é maior do que o buraco da rede, só é pego na rede porque ele mexe e as guelras dele são presas. Aqui há um ensinamento muito grande que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com você. Como eu não sei administrar a minha sina, o meu destino, porque quem controla o meu destino é o Senhor, quanto mais eu ficar quieto na hora da calamidade, é melhor para mim. E eu perguntei para Deus, Senhor, mas como que eu consigo evitar, como que nós agora, eu estou falando para um grupo de crentes, creio que todos que estão aqui hoje são crentes, nascidos e criados pelo Senhor como nova criatura. A palavra de Deus diz que aquele que profere com a boca e crê com o coração será salvo, terá o seu nome escrito no livro da vida. E é uma das coisas que eu mais tenho percebido, que o desafio da igreja moderna, da igreja desses últimos tempos, o maior desafio que eu vejo hoje é ensinar como o crente deve viver como crente. Porque a oportunidade que Deus tem dado para o mundo para receber a Jesus como Senhor e Salvador, ela é hoje para todo mundo, com todas as informações que nós temos. Quantas Bíblias nós temos acesso, quantas palavras, mesmo no mundo muçulmano, mesmo naquele mundo, Deus tem levantado, como sempre levantou, pessoas para falar de Jesus. Ninguém vai poder chegar lá na frente de Deus e falar assim, você não me deu uma oportunidade. Hoje, a televisão, a internet e os meios de comunicação, cada vez mais estão chegando eu vi essa semana um testemunho de uma muçulmana lá no Irã, que recebeu um sinal do TBN, que é um canal de televisão evangélico nos Estados Unidos, e que entra lá clandestinamente num sinal no Irã. E essa mulher a mãe dela estava com uma doença degenerativa, incurável, e ela começou a ouvir aquele programa, e lá naquele programa passou a pregação do Billy Graham de 30 anos atrás, ele já tinha morrido. E quando ela ouviu aquela pregação, ela estava naquele dia determinada a suicidar. A vida dela era uma tragédia. E ela, decidida daquela forma, foi ouvir aquele programa, e o Billy Graham terminou a pregação de 30 anos atrás. Só que aquela pregação era uma pregação de 30 anos atrás, mas as pessoas que ao final da pregação se ofereciam para orar pelo telefone eram atuais. Então, Billy Graham terminou a pregação dizendo assim, você aí que está pensando em suicidar, dê uma chance para Deus. E essa mulher se assustou, pegou o telefone e ligou para aquelas pessoas clandestinas que estavam recebendo telefonema, um telefone internacional que ela podia falar. E ela então explicou o caso. E Deus fez com que um milagre grande, ela aceitou a Jesus, e ela então falou com a pessoa que ligou para ela assim, o que você pode me dizer desse Deus que pode curar? Ele falou assim, você não quer dar uma chance para Deus de uma semana? E se em uma semana Ele não fizer nada com a sua vida e com a vida da sua mãe, você pode suicidar. Irmãos, uma pessoa que fala desse jeito, ela tem que ter domínio do conhecimento de Deus. E é isso que eu estou querendo falar hoje com você, como relação. Como é que esse Deus se relaciona comigo, com você? Como é que você, mais do que isso, como que você se disponibiliza na mão de Deus para entender o que Ele tem de plano para a sua vida? Já que a sua sina,
já que o seu destino não é controlado por você e você não consegue dominar, será que Deus revela isso para você? A palavra de Deus diz que sim. Aliás, a palavra de Deus ainda faz mais, ela fala assim, que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus profetas. Portanto, há algum tipo de pessoas que são informadas antes de acontecer algumas coisas, desde que elas estejam debaixo da regra que Deus tem para mim e para você. E no dia seguinte, não demorou uma semana, aliás, desculpe, ela estava ainda falando com a pessoa no telefone quando ela ouviu um barulho, e ela estava só ela e a mãe. E ela assustou com aquele barulho e desligou o telefone e foi ver, a mãe estava andando. Ela foi curada instantaneamente em cima daquela palavra ousada de fé daquele homem lá distante, não sei aonde. Deus continua fazendo as coisas, irmãos. Então, quando Deus me falou comigo essa semana, e eu tive várias experiências essa semana, parece que Deus, quando dá uma palavra, Ele faz como exemplo disso. Eu fui pensar naquele capítulo 13 de 2 Coríntios, que todos os cultos, quando a gente termina, a gente usa essa frase, que é a chamada bênção apostólica. Mas quando você lê o capítulo 2 de 2 Coríntios, antes de chegar no final, e depois você... estou falando agora do capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 13. Paulo diz aqui assim, vamos ler junto. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Não é assim que a gente termina? Muitas vezes nós usamos uma outra tradução, e as consolações do Espírito Santo de Deus e não a comunhão, porque o Espírito Santo, quando Jesus falou que Ele ia mandar o Espírito Santo quando Ele fosse embora, o Espírito Santo é chamado de Consolador, nesse momento. E essa palavra Paracletos, que é no original grego a palavra Consolador, quando você vai ler lá em 1 João, que fala que Jesus é o nosso advogado, essa palavra advogado, que foi traduzido como advogado, também é Paracletos. Então o Paracletos não é só um consolador, ele é um consolador, ele é o seu advogado, mas ele também é, essa palavra aqui que foi usada como comunhão, é koinonia, e koinonia no original grego quer dizer relacionamento íntimo. Então veja como você vai ler essa passagem de novo, não como se fosse uma bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, como falou bem a Vanessa hoje, quando ministrou no capítulo 2 de Efésios, ela é de graça. A sua salvação veio pela graça de Jesus. Você fez alguma coisa para obter isso? Não. O amor de Deus. Você faz alguma coisa para obter o amor de Deus? Também não. Então, a graça de Jesus e o amor de Deus fazem parte da natureza de Deus e são condições, no nosso ponto de vista, passiva. Nada que eu possa fazer possa aumentar ou diminuir a graça de Jesus e o amor de Deus para mim e para a sua vida. Aliás, quando Deus mandou Jesus, como próprio Deus, fazendo carne para a humanidade, Ele mandou para todas as criaturas. A criatura de Jesus são todos os homens. O Filho de Deus é somente aquele que profere com a boca e crê com o coração, e que Ele escreve o nome no livro da vida. A partir do momento que a criatura vira filho, foi adotada, foi enxertada na árvore original, a partir desse momento, você passa a herdar. A palavra de Deus diz isso, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém? Então Paulo fala aqui da graça de Jesus e do amor de Deus, são duas características da natureza de Deus que independem de mim e de você. Seja eu bom, seja eu não bom, seja eu ateu ou não, a graça de Jesus, a palavra de Deus diz que Ele manda a chuva para os bons e para os maus. Então Ele é bom, porque Ele é bom. Mas aqui tem uma informação que esta é a informação principal dessa pregação minha hoje.
A comunhão do Espírito Santo de Deus depende de mim e de você. Quando Deus criou o homem foi feito para se relacionar com Deus. A palavra de Deus diz que antes do pecado, e eu não sei quanto tempo o homem foi criado, e que permaneceu sem pecar. A Bíblia não dá essa informação. Aliás, outro dia me perguntaram isso, eu falei, olha, eu acho que a Bíblia é o livro de orientação que Deus nos deu com a história do pecado para cá. A história antes do pecado tem poucas informações, estão restritas ali no capítulo 1 e 2 de Gênesis, e não tem mais nem outro lugar. Eu não posso, em função do que não está escrito, não posso ficar conjecturando o que aconteceu, porque a ordem de Deus para Adão e Eva foi antes do pecado, crescer e multiplicar. Então eu não posso dizer se eles tiveram filho antes do pecado. E se eles tiveram filho antes do pecado, onde é que está esse povo? Eu não sei. Não tem nenhuma informação na Bíblia. Eu já li isso aí, já perguntei, já pesquisei. Não há essa informação. Portanto, se não há, Deus acho que não quis nos dar essa informação. Não interessa. Amém? Então, quando Deus, que tinha essa vontade de se relacionar com o homem, e ele vinha na viração do dia e falava assim, Adão, vamos conversar aqui um pouco? O que é que você fez hoje, durante o dia? Claro que ele estava vendo tudo. Tanto é verdade que ele estava vendo que quando Adão pecou, ele fez uma pergunta que é mais chocante possível que um homem pode ter. Adão, onde você está? Muitos de nós, irmãos, tem ouvido a voz do Espírito, que nesses últimos tempos Ele escolheu a mim e a você para ser abençoado, e Ele escolheu a mim e a você para mostrar para esta humanidade que está indo para o inferno. Nós somos instrumento de Deus para levar as pessoas a ser transformadas. E muitos de nós têm ouvido essa pergunta e você não sabe de onde vem essa voz. Adão, onde está você? Lá no capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, depois do pecado, ele diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Sabe, como eu disse, eu tenho visto como crente e como pastor, eu ando mais preocupado com as minhas ovelhas do que aquelas que ainda não conhecem Jesus. Porque Deus tem dado muita oportunidade. Eu brinquei aqui hoje de manhã, aqui mesmo nessa avenida aqui, está cheio de igreja. Não é possível que uma pessoa passe aqui todo dia de ônibus ou de carro e vê todas essas placas de igreja, que ela não tenha um impulso de entrar em uma delas. Aliás, possivelmente muitos de vocês que estão aqui, que entraram pela primeira vez, foram atraídos pelo Espírito Santo de Deus para entrar aqui para saber, eu quero conhecer essa igreja. Não é verdade? Estou vendo esse casal fazendo isso aqui, não é verdade? Na hora que você entra aqui, não foi por acaso. Não foi por acaso, porque o Espírito Santo de Deus, que tem o controle da nossa sina, é Ele que nos leva aonde quer, aonde Ele quer. E muitas vezes eu às vezes por curiosidade pergunto para uma pessoa, como que você entrou aqui? Por que você entrou aqui? Por que a Lana veio para cá? Por que os pais dela vieram para cá? Eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus sabe, Ele tem o plano da minha e da sua vida. Ou quando você está andando em algum lugar, você é escolhido para entrar num emprego, você é escolhido para fazer alguma coisa. Irmãos, Deus tem o controle completo de todas as coisas, e nós não podemos somente experimentar a graça e o amor de Deus. Deus tem vontade de se relacionar comigo, com você. Ele tem saudade de mim e de você, se eu posso dizer dessa forma. E Paulo, quando ele, aqui agora lembrando aqui, em 1 Coríntios no capítulo 2, quando ele um pouco antes estava falando para aqueles coríntios que estavam ali, eles eram crentes, mas crentes carnais, em que Paulo estava falando, vocês têm o Espírito Santo de Deus, vocês têm dons que eu dei,
Os dons também não são mérito meu. Se eu falo com a palavra profética aqui, eu estou falando com a palavra profética que é direto. Eu não estou falando com um dom da profecia. Mas eu já tenho testemunhado ao longo da minha vida de crente, aqui na nossa igreja, pessoas que são cheias do poder do Espírito Santo de Deus, com um dom de profecia, e esse dom não independe se ele é certo ou errado. Percebe isso? Até mesmo os dons que Deus dá, dons de cura, dom de profecia, até mesmo os dons, independe de você estar com o vaso limpo. Como assim? Irmãos, eu fui ver uma vez uma pregação do Jimmy Swaggart lá no Morumbi. E com meus olhos eu vi muitas pessoas serem curadas ali, pela palavra que ele estava dando. E naquele dia, muito pouco tempo depois, foi descoberto que ele estava num pecado de adultério. E naquele momento que ele estava pregando ali, que ele falou da palavra, que ele pregou e pessoas foram curadas, ele estava debaixo de um pecado, mas a profecia e o dom de cura que existia nele, que foi dado por Deus, Deus não revoga, Ele não tira. Então, quando Paulo estava falando para esses coríntios, ele disse assim, capítulo 2, versículo 9, ele deu uma informação, e quando você continua lendo no versículo 3, ele diz assim, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, ele fala assim, eu não estou falando mais com vocês como espirituais. Embora vocês tenham o Espírito Santo, eu não posso falar como espirituais, porque vocês estão raciocinando no nível da alma, na carne. E muitos de nós, crentes, têm vivido andando na carne, querendo trabalhar nessa plataforma, quando na verdade o que Deus quer para mim e para você é contar para vocês segredos que somente o Espírito Santo de Deus pode falar comigo, com você, através do seu Espírito. E Deus está com sede disso, de ver filhos que façam milagres, porque Ele não pode fazer nenhum milagre se não usar a mim e a você. Percebe isso, irmãos? Então Paulo estava chamando a atenção daqueles crentes carnais, falando assim, ó, eu estou querendo dar uma informação para vocês, vocês não estão compreendendo, porque vocês estão raciocinando na sua carne. O Espírito Santo só fala com o nosso espírito, irmãos. Ele não comunica com a minha e a sua inteligência, com o seu psique, que é a palavra grega para a alma, e ele fala pelo pneuma. Existe a psicologia, que é a palavra que diz que é o estudo da sua alma, uma matéria, uma profissão hoje, mas existe a pneumologia, que é aquele estudo do Espírito, que só tem aqui na palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus e não tem relacionamento com o Espírito Santo, que é o próprio Deus na terceira pessoa, que habita dentro de você quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você não vai compreender a sua sina. Então Paulo diz assim, está dando essa informação para ele no versículo 9 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo está aqui falando claramente o seguinte, você não tem ideia do que está disponível para você. Percebe isso, irmãos? Deus é tão bom e é tão maravilhoso, mas Ele criou o homem para não pecar. Ele criou o homem para não morrer. Ele criou o homem para ter relacionamento com Ele. Mas Ele não impediu o homem de não comer daquela árvore. Ele só avisou. E é isso que acontece na minha e na sua vida até hoje. Você tem disponível todas as informações que estão na palavra. Mas se você quiser, Ele não te impede. Ele faz de tudo para você ser avisado. O Espírito Santo de Deus não nos acusa, irmãos. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos informa. E se você está acostumado a ouvir a voz do Espírito, mesmo que pareça uma coisa louca, naquele momento, Ele fala comigo, com você. E o versículo 10 ele diz, mas Deus não o revelou pelo Espírito, o Espírito com letra maiúscula, porque o Espírito Santo, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, olha que coisa tremenda que Paulo estava falando para mim e para você. Ele está dizendo aqui, as coisas mais profundas que Deus tem para mim e para você, que o mundo não sabe, Ele pode te dar.
se você quiser. E o 11 ele diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Você não conhece a sua vida íntima, a não ser que o seu espírito, que está tendo a revelação do Espírito Santo de Deus, te informe. E quando você muitas vezes ora, Senhor, quando o salmista orou uma vez, Davi falou assim, Senhor, revela para mim, no meu coração, o meu coração, para que eu saiba o que eu estou pedindo. Sabe o que Davi queria fazer? Ele queria assim, me revela para eu poder me arrepender e pedir perdão. É esse tipo de relacionamento que Deus quer comigo, com você. E ele continua, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E o 12 ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, com letra minúscula, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, ou seja, pela graça. A graça de Jesus nos deu o Espírito que habita em mim e em você, quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, o Espírito Santo, conferindo as coisas espirituais com as coisas espirituais. Eu hoje de manhã falei assim, antigamente, quando eu me converti, tinha pessoas que chegavam a fazer aquelas perguntas famosas, aquelas perguntas assim, o mundo é tão... tem criancinha morrendo, tem gente passando fome, por que essas coisas? E eu, às vezes, tentava explicar, e eu nunca consegui, nunca fui muito bem sucedido nisso, não conseguia. O dia que eu li essa passagem aqui a primeira vez, eu falei assim, agora eu já entendi. Irmão, você não pode falar das coisas de Deus, que são coisas espirituais, para uma pessoa que não conhece o Espírito. Porque elas não discernem as coisas espiritualmente. E aqui Paulo continua até dizendo o seguinte, no versículo 14. O homem natural, e ele comparou, você vai lá no capítulo 3, você vai ver isso. O homem natural é aquele que não tem ainda o Espírito para falar com Deus. Então o homem natural, ele é comparado com o crente carnal. Paulo fala isso. Porque o crente carnal saiu do nível do Espírito e veio para a carne. Então, aí ele está conversando com o homem carnal e fica falando os dois. Um cara fala uma coisa, o outro fala outra e não estão entendendo nada que eles estão falando. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são o quê? Loucura. Experimenta falar hoje para uma pessoa lá na empresa americana, internacional. Você chegar lá para qualquer pessoa lá e falar assim, olha, Jesus está voltando. O cara vai olhar, voltando da onde? Não, ele está vindo buscar a igreja. O que é igreja? Você percebe? Vai ser uma conversa parece que são duas línguas diferentes. Mas como é que é isso? Não, ele vem buscar a igreja, vem nos ares. E aí, quem tem o Espírito Santo, que está vivo aqui, e não sei o quê, ele vai lá encontrar com ele nos ares, e nós vamos sair aqui, não vamos morrer. Essa geração que nasceu lá no dia 14 de maio de 1948, que é a data que começa essa geração, quando veio, quando foi fundado Israel, milagrosamente, o cara vai ficar olhando para você. Ele não vai compreender isso. Você não leva essa pessoa a Jesus falando essas coisas, porque ele não discerne espiritualmente. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala com ele, e ele compreende, basta você falar assim, Jesus te ama. Ele se converte. Ou basta ele trazer um doente e você botar a mão sobre os enfermos e ele for curado, ele vai ver com os olhos dele e falar assim, isso aí eu quero. Percebe, irmãos, nós temos que buscar no Senhor como é que eu revelo o meu destino e qual é a função minha, como crente quer, como eu sou crente, o que Ele quer fazer com a minha vida, independente se eu sou engenheiro, se eu sou médico ou se eu não sou nada. Isso não importa, porque isso vai ficar aqui para o anticristo. O que importa é a vida minha e sua que vai ficar com a eternidade. E Paulo está dizendo isso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Então aqui termina dizendo o seguinte: como é que eu e você, como crente, temos que se relacionar com Deus? Como é que eu me relaciono com Deus? Através do Espírito. Eu não consigo falar com o Espírito Santo de Deus se não for pelo meu Espírito. Se eu fizer uma reza aqui hoje, decorada, que sai da minha inteligência de ter decorado isso, porque decorar é uma coisa da minha geração. Eu vi outro dia o meu neto, ele não sabe tabuada. Não sei nem se vocês sabem o que é tabuada, a maioria jovem aqui. Ele perguntou para mim: o que é tabuada, vovô? Aí a minha filha falou assim: pai, não ensina tabuada para ele, porque eles estão aprendendo matemática de outro jeito. Filho, mas que coisa complicada. É rápido, viu, Rafinha? O Rafinha já queria aprender o que era tabuada, mas ele é muito pequeno. Mas o Mateus já ficou prestando atenção. Fala como é que é. Fala, você tem que decorar. O que é decorar, vovô? Decorar é uma coisa que era do nosso tempo. Então, se eu fizer uma reza aqui decorada, tem uma reza de crente? Tem. Quando eu era pequeno, ensinaram uma reza para mim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Era para orar. Na hora de dormir, eu rezava assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus e do Espírito Santo. Ponto. Se eu fizer essa reza aqui, ela não passa desse teto. Agora, na hora que eu descer aqui, hoje, e o Espírito Santo de Deus falar comigo, para impor a mão sobre um enfermo, ele vai curar. Sabe por quê? Porque Deus se alegra quando você fala com Ele. Deus é autossuficiente, Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa do meu amor, Ele não precisa de nada de mim e de você, irmãos. Mas pela sua graça, pelo seu amor, pela natureza dEle, Ele tem saudade de mim e de você. Ele fica esperando que eu e você levantemos assim e falemos assim: Senhor, o que eu vou fazer hoje? Mas quando você faz isso na força do seu coração mesmo, interpretando que Ele está te ouvindo, discernindo tudo o que você está falando, e você fica esperando Ele te revelar, cada passo que você der, Ele vai mostrar para você. E sabe o que acontece? É uma coisa espiritual, mas uma coisa muito interessante que acontece. Eu tive uma reunião 2 semanas atrás que eu fui chocado. Foi nesse dia que Deus começou a falar comigo dessa mensagem. Eu fui viajar para um lugar e fiquei lá 4 dias, pensando em fazer uma coisa. Quando chegou no último dia, que era para assinar um contrato, eu entrei na sala, o Espírito falou comigo: não vai assinar, não. Aí eu falei: Senhor, me dá uma saída. Eu estava num diálogo assim, na minha mente, irmãos. Eu experimentei isso, como eu tenho experimentado ao longo da minha vida de crente. Quando eu dou esse passo de ousadia, Ele fala comigo, e você também pode ser falado assim no dia a dia. Aí eu falei: Senhor, eu não sei como é que eu vou falar, não. Me ajuda. Mas eu acabei de falar, a advogada começou a falar: olha, tem umas cláusulas aqui que nós precisamos mudar. Falei: opa, glorificado seja o nome de Jesus. Não fui eu que não quis, foram eles. Sabe, irmãos, eu sou engenheiro, mas eu também sou pastor. Quando eu entro aqui na igreja para falar com alguma pessoa que quer falar comigo, Deus está usando a mim para eu ouvir e falar a palavra que Ele está esperando ouvir. Então, em qualquer lugar, seja um pastor, seja um dono de ótica, vai lá entrar dentro da loja do Campano para comprar, da Campano da Denise, aquele que Deus mandar. E muitas vezes, eu tenho certeza disso, saíram pessoas lá cheias do poder do Espírito, porque a palavra foi usada num lugar que vai vender óculos. Percebe? Nós não estamos aqui para vender óculos, não estamos aqui para fazer obra, nós estamos aqui para levar as pessoas a Jesus. Desde que eu e você queiramos, senão você vai ficar sempre experimentando a graça e o amor de Deus, porque Ele é bom. Mas e o resto? O resto você vai viver igual
o homem natural. Paulo está dizendo isso. Está cheio de crente que só anda como homem natural. Qualquer má notícia, ele não vai interpretar que aquela má notícia é para livramento dele. Eu poderia sair de lá daquele lugar, poxa, eu viajei 4 horas para ir nesse lugar, eu fiquei cansado, eu estou aqui há 4 dias e não deu certo. Eu saí de lá glorificando a Deus, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou. Pai, muito obrigado porque o Senhor me livrou. Senhor, o que o Getúlio falou aqui hoje na introdução, irmãos, muitas vezes Deus até dá uma doença para você não fazer uma coisa, para você ficar na cama. Eu conheço pessoas que ficaram 10 dias no hospital porque ele ia fazer uma bobagem. Então Deus falou assim, eu preciso tirar esse cara de circulação por um tempo. Percebe isso, irmãos? Este relacionamento com Deus é através do seu Espírito. Nós recebemos a graça e nós recebemos o amor de Deus sem fazer nada. Mas o relacionamento, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é aquele que habita em mim hoje, você só consegue fazer se você quiser. Esta palavra, ela serve de várias maneiras. Hoje mesmo eu usei aquele versículo que eu já falei aqui várias vezes, o capítulo 47 de Ezequiel, só para a gente terminar, eu quero orar com vocês. Eu perguntei com 1 mês de convertido para a dona Áurea, uma senhora que já está com Jesus. Ela já era velha no Evangelho. Falei, dona Áurea, como é que é ser crente? Eu sou um engenheiro, eu tive uma trombada com Deus. Minha filha, que não dormiu 4 anos e meio, tinha uma doença cerebral incurável, e ela foi curada numa oração simples de uma senhora lá, dona Benigna, que a senhora conhece. E eu fiquei chocado, porque naquele mesmo dia Deus falou comigo, e eu não sabia o que era aquela voz que estava falando comigo. Ele me aceitou do jeito que eu era. Eu fiz um filme na minha vida, parece que ele fez um filme na minha vida dizendo assim, você era um sujeito ruim. E eu lembrei desde a primeira vez que eu quebrei um tijolo na cabeça de uma criança pequena, eu era pequeno, e eu era bravo demais, e eu fui falando, Senhor, mas eu não posso, eu bebo demais, eu fumo demais, e como é que pode isso? E Deus falou assim, eu quero você desse jeito, porque sou eu que vou transformar você. Irmão, se naquele momento Deus tivesse falado que eu ia ser um pastor, eu ia falar, o senhor está ficando doido. Ela virou para mim e falou assim, vou te dar um conselho, irmão. Capítulo 47 de Ezequiel fala da água que bate pelos artelhos. Se você quiser experimentar Deus só com essa sensação da água que bate no seu pé, e o seu corpo inteiro não está experimentando a água do Espírito, você pode. O seu nome já está escrito no livro da vida. A maneira que você vai se experimentar o relacionamento com Deus depende de você. Entende isso, irmãos? Mas se a água passar a bater aqui no seu joelho, a sensação já é outra, porque a sua canela já está mais fria. E se ela chegar na barriga, é outra sensação. Mas se você mergulhar, você vai ter a real entendimento do que é ser um crente com o Espírito Santo. E eu me lembro que eu virei para ela e falei assim, e se eu não souber nadar? É coisa de engenheiro isso aqui, as perguntas, e se eu não souber nadar? Falei, no Espírito você sabe sempre nadar. Pode mergulhar que você não morre afogado. É mesmo? Então eu quero. Sabe, irmãos, ao longo do tempo da vida de crente, você vai perdendo essa perspectiva de querer mergulhar como se fosse um filho que pula lá naquele abismo, sabendo que lá embaixo tem alguém que segura com força. O que Deus quer de mim, de você, é isso. Ele está com pressa de vir buscar a igreja. Mas ele está demorando um pouco, porque a palavra de Deus diz isso, que ele retardou um pouco, porque ele quer colher o máximo de pessoas. E a única forma de você levar alguém a Jesus é você levar pelo Espírito.
discernindo espiritualmente as coisas, explicando para ele não coisas teológicas. Eu posso ficar 10 anos falando de palavra, de teologia, de grego, de hebraico, isso aí não vale nada, porque quem convence o pecado, o juízo, é o Espírito Santo. Eu falo, mas eu sou apenas um instrumento da palavra de Deus, às vezes uma palavra simples, que para você é simples, mas é aquela que entrou no coração da pessoa. A mensagem o desafio que eu e você temos como crente, irmãos, é como é que você quer viver esses últimos tempos que você tem com o Senhor. Você pode ser jovem, e que o jovem não pensa muito na morte, não. E é natural. O jovem está começando. Um sujeito que chega com 71 anos de idade, como eu, ele começa a fazer conta, e principalmente um engenheiro que gosta de número. Eu hoje olho minha sogra e falo, ela tem 89 anos, menos 71, puxa vida, não é muito tempo que falta. Percebe essa conta que você faz? Quando eu tinha 30 anos de idade, essa conta era muito longa. Puxa vida, 70 anos para frente, 30 com mais 70 dá 100 anos. Ah, muito tempo, acho que eu não vou viver isso. E vive. E vive. Se tiver a vontade de Deus que você tem que fazer coisa, Ele vai viver. Ele vai viver assim, vai te fazer viver. Então, qual é a pergunta que Deus tem feito para mim e para você, no tempo que te resta, seja 70 anos, porque acho que Jesus não vai voltar antes de 70 anos, eu não estou fazendo data, mas as coisas estão tão aceleradas, que eu tenho certeza que vai acontecer, porque eu faço parte dessa geração, coincidentemente, nasci em 1948, então, enquanto eu estiver vivo, tem esperança de você ser arrebatado. Pretensioso, né? Não é assim? Outro dia alguém falou assim para mim, pô, você tem umas datas engraçadas, né? Você nasceu em 48 e no dia 11 de setembro. Deus quer falar comigo, com você hoje, irmãos. Como é que a sua água está batendo só lá nos arteiros? Todo mundo que nasce de novo tem a água nos arteiros. Todos. Porque ele já começa a pisar naquele espírito. Mas não espera você fazer um treinamento para deixar a água entrar até os joelhos, ou até o lombo, ou até mergulhar. Já mergulha de uma vez, não vai, garanto para você, não morre afogado. Viu, seu João? Não, pula assim, ó, pum! Vai lá na profundidade daquele rio. Que quando você sair, você vai ouvir coisas assim tão tremendas. E quando você entrar numa sala de reunião, como eu entrei, quando te falei na semana passada, e aí você ouvir, fala, não fecha esse negócio. Se você fala, sai. Eu estava com tanta vontade de fechar esse negócio, eu precisava tanto. Mas eu me despojei de toda essa minha vontade para falar, fala, Senhor. E nesta hora, Ele me livrou porque eu não sabia como resolver, mas Ele resolve. A palavra de Deus diz, o querer e o fazer vem de Deus, quando você está na vontade dEle. O querer e o fazer, tudo que você fizer veio da vontade de Deus, se você estiver debaixo da vontade dEle. Quando você está na sua vontade, você quebra a cara, irmãos.